Sejam bem-vindos, esta é mais uma edição de Hérdice Desportivo, agora como habitualmente e daqui até que regressa a competição propriamente dita, vamos contar sempre com um espaço entrevista, neste caso e conforme pôde ouvir pela nossa promoção, com a presença de João Henriques, treinador tomarense, que neste caso irá continuar na Primeira Liga de Futebol Profissional e ao serviço do Santa Clara, do recém-promovido Santa Clara. Iremos ainda, como é óbvio, falar da competição ativa, nomeadamente o hóquei em patins, com destaque para o Sporting de Tomar, sem esquecer a segunda divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, aqui com o apuramento da subida e também do título de campeão deste segundo escalão. Já sabe, pode ficar então connosco e para isso bastará seguir-nos pelas frequências 98 e 92 FM. Nunca será demais recordar esta primeira parte, o espaço entrevista, irá contar com transmissão por áudio e vídeo em direto para todo o mundo, através do site radiohertz.pt, também pela plataforma Mel, bastando aqui e para clientes desta operadora televisiva carregar no botão verde do comando da sua televisão e marcar o código 929800. Feita esta introdução, vamos então dar início a este espaço entrevista, tal como sublinhei. Temos connosco o treinador João Henriques, a quem saúdo e agradeço mais uma vez a disponibilidade para estar connosco. Muito boa noite, bem-vindo. Parece que foi ontem que ainda estávamos aqui a falar da sua presença no Campeonato Distrital da Primeira Divisão ao serviço do Fátima, também uma prestação que irá ficar para a história e que fica para a história como a equipa que teve a maior média de pontos conquistados, o melhor ataque de todas as edições, de toda a história da Associação de Futebol de Santarém. Isto foi na época de 15-16, agora está na Primeira Liga. Como é que isto explica uma subida tão repentina? Bem, para já, mais uma vez, obrigado por se lembrarem e para mim é uma honra estar aqui, como tomarense que sou, sempre presente nos órgãos de comunicação de Tomar, mais propriamente a Rádio Hertz. É sempre um prazer estar aqui convosco. Relativamente a isso, é de facto, o futebol tem destas coisas rápidas, inesperadas, porque são 20 e tal anos de treinador e assim de repente as coisas surgem de um momento para o outro, quando nós menos esperamos, mas após muita persistência, muito trabalho, muita dedicação, sempre na procura deste objetivo, de chegar à Primeira Liga, e não é o objetivo final, até porque a ambição continua para ir cada vez mais além, mas realmente parece que foi ontem que estava aqui a falarmos de um campeonato distrital e neste momento a Primeira Liga é uma realidade. Essa bagagem que foi adquirindo ao longo dos últimos tempos, hoje por hoje, o que é que considera que foi decisivo? Toda esta experiência no distrital, ter saído de Portugal à procura de novo espaço, ou a chegada ao Leixões foi aquela pedra de toque que fez incidir sobre o treinador João Henriques o foco de quem está num patamar mais elevado? Sim, tudo um pouco. Realmente a experiência de ter passado como adjunto, depois de ter passado por todos os escalões de formação, ter passado pelos campeonatos distritais, ter depois, a posterior, assumir a condição de técnico principal nos diversos campeonatos, passado na terceira divisão nacional, passado na segunda divisão nacional, ir para o estrangeiro, isto foi tudo um acumular de experiências tremendas que me permitiram depois, quando apareceu a oportunidade no futebol profissional, através do Leixões, conseguir estar à altura das exigências e num clube com a história que tem, como Leixões, um clube tremendo, e conseguir lidar com essa pressão toda, com os adeptos, com as exigências de um futebol profissional, esse backup todo, esse background que foi adquirindo, foi muito importante para depois chegar e conquistar o meu espaço e as pessoas verem realmente aquilo quem era o João Henriques, sem saberem dos 22 anos que estavam por trás. Isso foi muito importante, permitir-me mostrar-me ao mundo do futebol profissional. E obviamente que a questão da Taça da Liga, o jogo mediático foi no Dragão, permitiu dar a conhecer-me ao país e não só à região norte naquela altura,
o trabalho estava a ser efetuado no Leixões e chamou a atenção e depois permitiu, em janeiro, dar o salto para a Primeira Liga. Ainda vou recuar mais um pouco e comparando com aquilo que acontece noutros patamares, o Distrital, o Campeonato de Portugal, por aí fora, acredito que também, em termos de mensagem a passar aos jogadores, comparativamente com o Fátima num Distrital e agora com o Passos de Ferreira numa Primeira Liga, essa mensagem, o enquadramento do treino, o aspecto tático, tem que passar uma mensagem diferente aos jogadores, independentemente ou dependendo do patamar em questão, ou não? Não, nós temos é que nos contextualizar primeiro. Temos que perceber em que contexto estamos e perceber quando temos jogadores que vêm do trabalho e aquilo que temos que tolerar e tentar contornar toda aquela situação do futebol completamente amador, treinar à noite depois de um dia de trabalho, para um futebol profissional onde os jogadores estão exclusivamente a fazer aquilo que gostam, que sabem e que têm a obrigação de corresponder a todos os níveis. É apenas esse contexto que é diferente. Agora, o jogador de futebol é um ser humano como outro qualquer, que desde que nós tenhamos uma abordagem com coerência com eles, com frontalidade, toda a gente, independentemente de ser no futebol ou noutra área qualquer, ou outra área profissional, são pessoas que gostam que as pessoas sejam honestas, sinceras, frontais, coerentes, para que as coisas resultem. E eu sempre habituei a mim próprio, como exigência própria, as minhas equipas técnicas e os jogadores com quem trabalhei, de um rigor e de uma exigência, independentemente do escalão, independentemente da categoria, em termos de futebol, amador ou profissional, mantive sempre a mesma linha, o que me permitiu, quando cheguei ao futebol profissional, essa mesma linha foi uma mais-valia para mim, porque já estava preparado ao longo dos anos, fui-me preparando ao longo dos anos para isso. Claro que a exigência que tive também no estrangeiro, com jogadores com outras culturas, com outras mentalidades, fez também com que me preparasse melhor para depois, quando apanhamos jogadores do futebol profissional de outras regiões do mundo, nós também estamos mais preparados para lidar com essas outras situações. E no futebol profissional é mais habitual existirem várias nacionalidades nos plantéis e isso permite-nos realmente estar mais à vontade perante aquilo que é o dia-a-dia e lidar com as diferentes mentalidades e personalidades dos jogadores. Foi uma mais-valia, de facto, até porque nessas diferentes culturas onde tive a oportunidade de trabalhar, nós também temos que, em termos de conhecimento local, da língua, chegar aos jogadores, a questão da comunicação faz com que nós temos que ser muito plásticos relativamente a isso e felizmente eu também consigo, neste momento, já há alguns anos também investi nisso, eu consigo falar 5 línguas, que me permite estar muito próximo dos jogadores sem precisar de tradutores para lhes chegar. E a questão da comunicação é extremamente importante, principalmente no futebol profissional. Ainda ao nível desta diferença de jogadores, eventuais diferenças entre o patamar profissional e o patamar amador, a disponibilidade para ouvir o treinador é a mesma ou não? Sim, o jogador, desde que tenha alguma empatia com aquilo que é e se identifique com a forma de trabalhar da equipa técnica, eu já cheguei a dar exemplos de que no futebol profissional, desde que os jogadores acreditem naquilo que estão a fazer, se nós pedimos para eles rebolarem, eles rebolam e acreditam que o rebolar vai dar algum sucesso naquilo que é o trabalho que está a ser efetuado. Mais acreditam quando depois os resultados acompanham esse mesmo trabalho. Foi isso que aconteceu principalmente no Leixões, naqueles 6 meses que estivemos, 6 meses competitivos, mais a pré-época, a trabalhar. Os jogadores acreditavam muito naquilo que era o processo, acreditavam muito naquilo que era o treino, o trabalho semanal e depois era operacionalizar nos jogos e os resultados depois foram aparecendo a consolidar esse mesmo trabalho. E isso passou, até porque eu quando chego a Passos, a informação que os jogadores tinham já era muito identificada com aquilo quem era o João Henriques, até porque nós defrontámos o Passos Ferreira por 2 vezes, exatamente. Uma na pré-época, onde fomos empatar a Passos e outra para a Taça da Liga, onde vencemos o Passos por 1-0. Já nos conheciam, viam o trabalho que estava a ser efetuado, identificavam-se com aquele modelo, com aquele estilo. Os jogadores rapidamente se identificaram e criou-se ali uma empatia.
pronto, apenas isso é uma mais-valia para que depois esta comunicação e o trabalho diário com estes jogadores e o chegar aos jogadores tornasse mais fácil. Agora, lá está, basta contextualizar, independentemente de ser jogadores do Distrital, se têm mais ou menos paciência, que vêm mais cansados, menos cansados. Eu, felizmente, ao longo dos anos, posso dizer que a grande maioria dos plantéis e dos jogadores com quem trabalhei, senti que a comunicação e a mensagem passava, o que facilitou muito, até porque os resultados depois foram demonstrativos disso mesmo. A mensagem passava, os jogadores identificavam-se com aquilo que era o trabalho e depois, lá está, os resultados consolidavam todo o trabalho efetuado e aquilo que era a nossa ideia e o nosso modelo, e estamos, obviamente, cada vez também melhores, porque eu não sou o mesmo João Henriques que era aqui há 20 anos atrás, logicamente, não sou o mesmo João Henriques que era aqui há 10, nem aqui há 3 anos atrás. Vamos melhorando várias coisas, vamos mudando em prol do crescimento, que o futebol está sempre em mutação, e nós sabemos disto, temos que acompanhar a evolução, e o estar ligado a muita gente do futebol profissional de mais alto nível faz com que nós também sejamos cada vez mais exigentes, tenhamos que trabalhar cada vez mais e sejamos cada vez melhores naquilo que fazemos. É isso, é essa procura incessante que eu tenho, numa exigência própria que tenho comigo. Acho que estou sempre à procura da perfeição, que ela nunca existe, mas vou sempre à procura dela e constantemente em formação e em partilha com muitos colegas de nível nacional e até mesmo mundial. Quando diz que não é o mesmo João Henriques, por exemplo, de há 3 épocas atrás, isso quer dizer que, enquanto pessoa, enquanto ser humano, e aqui colocando um pouco de lado a vertente treinador, enquanto pessoa, enquanto ser humano, por exemplo, a chegada a um patamar profissional fez com que em determinados momentos tivesse que abdicar da sua forma de estar, da sua identidade, ou não? Não, sou o mesmo. Eu, relativamente como pessoa, sou o mesmo. Até, curiosamente, algumas pessoas pediram para ir ver treinos de Leixões naquela altura, que são pessoas do treino, e que eu mantive as portas abertas, ficaram em minha casa, inclusive, e é o que eles diziam, é o mesmo que nós conhecemos lá, isto não mudou absolutamente nada. Não, isso não, até porque eu tenho os pés bem assentes na terra, sei que não quero que isto seja um momento, quero que isto seja cada vez mais sólido para continuar a minha carreira, e eu sempre defendi isto. As pessoas devem ser o mais transparentes possíveis com toda a gente, independentemente do patamar que estejamos. Eu sei bem de onde é que vim, sei bem o que tive que passar para chegar onde estou, e tenho um grande respeito por todas as pessoas que têm um grande interesse e que neste momento se identificam com o João Henriques, a dizer assim, é um exemplo que nós queremos também seguir, não pela pessoa, mas pelo trajeto, e também perceberem que há sempre uma janela de oportunidade. Não é só aquela coisa de ser impossível chegar à Primeira Liga. Não, a janela de oportunidade está lá. E para todos os treinadores desta zona, há sempre esta esperança, e que as pessoas muita gente me transmite isso. Eu, como dou os cursos de treinadores na Associação Futebol de Santarém desde 2002, todas estas pessoas que passaram por mim, nesta altura, sentem e têm-me transmitido isso, que é um exemplo, que é possível chegar lá. E como é possível chegar lá, fez com que as pessoas também investissem um bocadinho mais, querem um bocadinho mais, e não deitem a toalha ao chão, e continuem a acreditar que, para quem gosta desta área, é possível. Mas, obviamente, sabendo também todo o trajeto que está para trás, sabemos que não é fácil. Não vamos, obviamente, falar deste conjunto de episódios que infelizmente tem marcado o futebol português, mas aquilo que eu queria aqui questionar era o seguinte: dentro deste meio, futebol profissional, volto a bater na mesma tecla, é preciso ter uma personalidade muito forte para não ser engolido, entre aspas, ou não? Assim, não é fácil, não é fácil. Nós precisamos de estar conscientes de que, se não mantivermos uma postura correta relativamente àquilo que acreditamos, e seguirmos aquilo que acreditamos, e cedermos à mínima situação, pode ser fatal para aquilo que é a evolução do treinador ou do jogador a este nível. Agora, as experiências, lá está, passadas, permitiram-me isso. Estar preparado para estar neste mundo, nesta micro-sociedade que é o futebol profissional, principalmente as minhas saídas para o estrangeiro, que me fizeram mudar um bocadinho a minha impulsividade, que era mais
emotivo, que era mais reativo a determinadas coisas, fez com que ficasse mais paciente, mais observador, conseguisse encaixar melhor mesmo determinadas situações e depois refletir e depois amadurecer para depois impor as minhas ideias. E isso fez com que eu crescesse muito como treinador, como homem, e foi uma mais-valia, sem dúvida, para lidar com a comunicação social, que não é fácil, para lidar com a própria equipa, com os adversários, com a arbitragem, com todo aquele mundo que está envolvido no futebol profissional. Fez-me este trajeto, lá está, foi muito importante, e aqueles 2 anos que tive no estrangeiro foram talvez aquele clique que eu precisava para dar aquele salto para depois entrar num futebol profissional. Pronto, saiu do Fátima por motivos que todos conhecem da altura. Chegou ao Leixões, fez efetivamente uma época notável, nomeadamente até em casa, onde o Leixões manteve aquele registro de invencibilidade. Aliás, houve esse registro de 7 épocas consecutivas enquanto treinador que não conheceu o sabor da derrota. Julgo que só o Benfica, foi o Benfica que travou essa série. Aquilo que eu queria perguntar era o seguinte: chegou ao Leixões, estava a fazer essa época notável, chegou então o Paços de Ferreira, uma equipa que estava a lutar para descer de divisão. Chegar à Primeira Liga fê-lo decidir com mais facilidade, ainda tendo em conta ou em consideração os riscos que corria por assumir uma equipa que estava a lutar para não descer, ou foi mesmo uma decisão pensada? Hoje voltaria a fazer o mesmo? Não, foi pensada, foi com os pés bem assentos no chão, até porque com um conhecimento profundo daquilo que era o Paços Ferreira, por tê-los defrontado, por tê-los analisado para os jogos que nós fizemos, e faria exatamente a mesma coisa, consciente de que as dificuldades iam ser aquelas que ficaram identificadas. Porventura, uma coisa que ficou registado é que naquela janela de janeiro, onde nós nos podíamos ter reforçado melhor, e aquilo que me tinha sido assegurado que iria acontecer, não aconteceu. Neste caso no Paços Ferreira. E aí sim teria tido uma postura diferente relativamente à exigência daquilo que era para aquela altura, para que após aqueles 2 primeiros jogos que venci no Paços Ferreira, fez com que a administração pensasse que ok, chegou a pessoa que vai resolver isto, ganhou já 2 jogos, já não precisamos de ir buscar mais ninguém. E depois arrependeram-se disso mais tarde, e foi uma das coisas que eu chamei a atenção logo na altura, e não aconteceu. Apenas esse episódio mudaria para que não tivesse o dissabor final como nós tivemos, porque de resto foi muito importante a minha passagem para a Primeira Liga, pelo o trajeto que fiz no Leixões. Quando saí, ficou ali um nó na garganta, como se costuma dizer, porque aquele grupo era fantástico, a administração fantástica, estávamos numa sintonia, uma empatia tremenda, estávamos numa dinâmica de vitória boa, estávamos naquela altura com os mesmos pontos dos segundos classificados, que era o acesso à Primeira Liga. Apesar de não sermos candidatos. Apesar de não sermos candidatos, estávamos muito bem lançados no campeonato. Mas por vezes é aquilo que dizemos, o comboio pode não passar 2 vezes, e eu estava na estação, o comboio parou e eu agarrei a oportunidade, que em termos de marketing, em termos de publicidade para o João Henriques foi muito bom. Aquilo que foi mostrar em termos exibicionais aquilo que o Paços era antes do João Henriques e aquilo que o Paços foi com o João Henriques, as pessoas identificaram diferenças, perceberam que aquilo que era feito no Leixões estava a ser feito no Paços, com a limitação de não ter sido eu a construir plantel, com a limitação do desequilíbrio do plantel que era evidente, com as dificuldades todas de que estavam para trás, dos pontos que não tinham sido amealhados, com o problema de ter tido 2 treinadores com ideias completamente distintas e que seria o terceiro, e que era difícil em 4 meses mudar coisas extraordinariamente. Conseguimos fazer algumas delas, conseguimos fazer umas coisas engraçadas no campeonato, que não chegaram para o resultado final. O único receio no meio disto tudo foi aquilo que eu disse quando acabou o campeonato, era que o resultado da descida da divisão manchasse
10 meses fantásticos de trabalho, principalmente os meses do Leixões e depois, pontualmente, aquilo que foi feito em Passos. Felizmente isso não sucedeu, até porque os feedbacks de várias pessoas ligadas ao futebol profissional, vários clubes, jogadores, técnicos, diretores desportivos, presidentes de vários clubes, me deram o feedback que não me colaram, entre aspas, à equipa Passos de Ferreira à descida, porque aquilo que me diziam era difícil fazer milagres e muitos tinha feito para estar até à última jornada nessa luta. Pronto, nós gostamos de ouvir estas palavras, mas ficava sempre aquela sensação de que tinha perdido uma boa oportunidade para me manter na Primeira Liga e para continuar o trabalho, até porque o objetivo seria esse. Eu tinha mais um ano de contrato com o Passos Ferreira e era manter a equipa na Primeira Liga e depois sim fazer um trabalho com o carimbo João Henriques desde o início, para mostrar exatamente aquilo que se pode fazer na Primeira Liga, com as minhas ideias, com a minha maneira de ser, com a minha forma de estar. Felizmente as coisas, infelizmente para o Passos Ferreira e para mim não foram assim que aconteceram, e tenho agora uma nova oportunidade para fazer esse trabalho, e lá está, muito também com a parte dos mídia que sempre me apoiaram. Eu não tenho razão de queixa nenhuma da parte da comunicação social, seja ela qual for. Sempre viram no João Henriques em off e mesmo em on, tiveram sempre a apoiar, até porque sempre consideraram que o João Henriques, seja dentro de campo, na competência, seja na relação com os mídias e mesmo por fora, era uma pessoa que interessava à Primeira Liga, e era isso que era o feedback que me foi sendo dado e que me deixou sempre bastante satisfeito e com esperança relativamente àquilo que era o futuro a curto prazo, de ter oportunidades de continuar na Primeira Liga, o que acabou por se concretizar. Pronto, em termos de qualidade competitiva, julgo que salta à vista que um Passos de Ferreira é melhor do que qualquer equipa aqui do Distrito de Santarém, mas é um choque brutal as condições de treino que são oferecidas num Passos de Ferreira, comparativamente, por exemplo, com o Fátima. É algo mesmo, é uma diferença mesmo brutal, ou nem por isso? As condições, sim, até porque o Passos Ferreira neste momento tem umas condições ao nível dos melhores clubes em Portugal. As infraestruturas estão lá, estão preparados para estar na Primeira Liga ao mais alto nível, e aí sim, ter 2 campos relevados de treino, mais um sintético, onde nós temos que andar 20 metros, não é para qualquer equipa. Ter um ginásio com as infraestruturas que lá estão para fazer o trabalho complementar não é fácil. Ter a parte toda dos balneários, do apoio à equipa, de sala de meetings, etc., a parte de clínica que o Passos tem neste momento é ao nível dos melhores clubes em Portugal, principalmente, é isso que nós podemos comparar. Isso é inegável. É uma diferença muito grande, até porque... Até mesmo com a realidade de Rio Maior, por exemplo. E até mesmo em Rio Maior é um mundo à parte, que é um centro de treino, tem condições fantásticas também, mas muito semelhante a isso. Agora, o trabalhar com uma equipa quando nós queremos, porque nós é que fazemos o planeamento, se é de manhã, se é à tarde, se é bidiário, se temos pequeno almoço todos os dias com a equipa, todos juntos, controle de nutricionista com 2 fisioterapeutas, mais enfermeiro, mais médico, mais só esse staff todo que está por trás daquilo que é a equipa de futebol, são inúmeras pessoas que, ao nível mesmo do Fátima, é impensável igualar, até porque se arranjar um fisioterapeuta para um clube, né, destes é difícil, quanto mais ter 2 fisioterapeutas profissionais, mais um enfermeiro profissional, mais um médico de medicina desportiva profissional, mais um nutricionista profissional. Estamos a falar de 5 pessoas, que é impensável existir a este nível, que enquanto os clubes não pensarem que é tão importante ter este staff como ter um bom jogador, as coisas não vão evoluir nesse sentido. Agora, em termos financeiros, estamos a falar de coisas completamente diferentes,
A mesma coisa para uma equipa técnica que a este nível, quando nós conseguimos 3 pessoas, já é uma coisa extraordinária, e eu tinha 5, 6 pessoas comigo. E isso difere muito, até porque depois o trabalho é tão específico que nós estamos... Eu posso dar o exemplo, eu entrava nas instalações do Passos Ferreira às 8 da manhã, saía às 8 da noite, e às vezes continuávamos depois de jantar já fora das instalações, nossas casas, reunidos a trabalhar, porque depois passa a ser mesmo as 24 sobre 24 horas, menos um bocadinho para dormir, e família nem sequer estava connosco, portanto nem sequer se conhece essa parte. Mas para quem gosta, obviamente ninguém se vai queixar dessas situações. Agora, as diferenças são enormes. Ganhar ao Porto fez definitivamente do treinador João Henriques um treinador de Primeira Liga? Sentiu isso? É a parte mais mediática, sem dúvida. O jogo com o Benfica, onde tivemos à beira de conseguir também pontuar, o jogo com o Porto, que vencemos, são os jogos que obviamente que o país está a acompanhar, veem o que acontece, veem todas as incidências e têm uma opinião. E quando as equipas mantêm a mesma bitola com essas equipas, identifica-se trabalho e identifica-se competência. E isso obviamente que valorizou muito. As pessoas começaram a olhar de outra forma para mim, e isso fez com que realmente, se havia algumas dúvidas relativamente àquilo que podia ser o trajeto até ali, consolidou mais. Lá está, é aquela parte que é a operacionalização de todo um trabalho que está por trás, que é a parte visível. E de facto, basta falarmos nisto. Qualquer um dos outros jogos da Primeira Liga, temos 3, 4 jornalistas numa antevisão ou numa conferência de imprensa. Num jogo desses é uma sala cheia que nós nem conseguimos contar, em câmaras e jornalistas de todas as áreas, e só por isso chega a muito mais gente, só por isso cria muito mais interesse, e depois é muito mais mediático, e quando se consegue os resultados, é natural que depois isso se identifique com conseguiu ganhar ao Porto, conseguiu, entre aspas, chatear o Benfica até a 2 minutos do fim, que estava empatado, e lá está, é importante, é um facto. Eu diria que não tanto como a vitória diante do Porto, mas depois, infelizmente, por tudo aquilo que se seguiu com Sérgio Conceição, a sua reação na conferência de imprensa, que acabou por ser muito difundida nas próprias redes sociais. Ainda há pouco falava que a comunicação social sempre o tratou bem. Para quem está de fora, se calhar aquela sua conferência de imprensa onde chamou, não para si, mas para as equipas mais pequenas, também um pouco da atenção do trabalho que vão fazendo, mas essa conferência de imprensa terá marcado ali um ponto, ou terá feito incidir sobre o treinador João Henriques focos que antes não estavam a incidir. Sentiu que esta polémica com Sérgio Conceição acabou também, e face à sua conferência de imprensa, por lhe dar total crédito? Sim, são esses momentos que nós, lá está, há pouco estávamos a perguntar se estaria preparado, esses momentos, esses momentos são cruciais para nós. Foi um momento que acabou por me beneficiar, não pela polémica em si, porque isso está ultrapassadíssimo, mas pela forma como a conferência de imprensa decorreu. E senti naquele momento que tinha muita gente a olhar para o João Henriques de forma completamente diferente. Nada disto imaginaria eu antes desse jogo, não é? Mas senti após o jogo que as coisas mudaram radicalmente pelo jogo em si e pelo pós-jogo, é um facto. As pessoas foram passando esse feedback que ganhámos 1-0 ao Porto, mas ganhámos mais naquela conferência de imprensa. Foi um momento, aconteceu a situação em si, lá está o tal controle emocional que eu há pouco falei, ali foi importante, muito importante, foi uma aprendizagem anterior que tive, a pouco e pouco, de muitos anos. Eu era muito mais impulsivo, se calhar há 10 anos atrás a reação em campo do João Henriques não teria sido a mesma e perderia eu a razão também,
Mas não, as coisas correram bem nesse aspecto, mantive aquilo que eu penso que devemos manter, porque somos vistos por muita gente, somos exemplos para muita gente, e acho que no futebol nós precisamos de transmitir coisas positivas no meio deste churrio, entre aspas, de coisas que vão acontecendo, que não devem acontecer, até porque se nós queremos manter aquilo que somos, campeões da Europa, vamos para um campeonato do mundo, queremos aumentar o número de praticantes, queremos dar bons exemplos, queremos que estas coisas que acontecem de claques e etc, dos espectadores, que mude, temos que ser nós a dar o primeiro exemplo, nós, treinadores, jogadores, dirigentes, e muitas vezes entristece-me que fala-se pouco de futebol e fala-se muito mais de outras coisas à volta do futebol. Muitos oportunistas a aproveitarem-se do futebol para terem tempo de antena, para terem microfone à frente, para dizerem coisas completamente absurdas, e depois, neste mundo que temos hoje, dos meios de comunicação, a esta velocidade que passam as coisas, as pessoas a aproveitarem-se muito dessa situação para depois obterem proveitos próprios e não pelo futebol. E é isso é que, nessas alturas, é importante nós todos juntos conseguirmos ultrapassar estes diferendos. Eu percebi a reação do Sérgio, foi uma situação que eu aceito e compreendo. Teve a posição que teve, já está mais que resolvida, essa situação passou à frente. Vou querer estar com o Sérgio para nós ultrapassarmos isto de forma natural, até porque já está, em termos de comportamento e de relação, está completamente ultrapassada. Estenderei a mão ao Sérgio da mesma forma para o cumprimentar, sem ressentimento algum, porque isto é o momento. E nós não podemos estar constantemente a repisar a mesma coisa. Da acusação do antijogo é completamente uma situação que não tem nexo absolutamente nenhum. O Passos fez uma primeira parte fantástica naquele jogo, e depois uma segunda parte com um campo completamente impróprio, difícil, um temporal imenso, com 3 jogadores estreantes que não jogavam desde setembro, outubro, vindos de lesões, que sentiram a intensidade do jogo, que tiveram queimbras verdadeiras, não foi aquelas falsidades como as pessoas às vezes podem pensar. E obviamente que o Passos teve que recorrer a algumas coisas que todas as equipas fazem, mas nada premeditado, nada pedido, até porque os jogadores são experientes, sentem que de vez em quando é preciso acalmar o jogo, mas tudo dentro da normalidade, até porque, lá está, e vocês conhecem ao longo dos anos, eu lutei sempre por objetivos de subida, e a gente, como falamos sempre que os outros querem sempre passar tempo, porque nós queremos é marcar, é o normal. E eu não sou, nem nunca fui treinador de antijogo, nada disso. Eu sempre privilegio a qualidade de jogo, e isso, o meu passado fala exatamente por isso. O Sérgio não me conhecia pouco o meu passado, e aquela reação acaba por ser normal, porque é o Futebol Clube do Porto, tem a obrigação de ganhar sempre. A primeira derrota, da forma como foi, falhar uma grande penalidade, pronto, a conjuntura toda é uma situação de grande pressão, de grande stress competitivo, não é? Que faz com que as pessoas às vezes tenham estas emoções. E agora beneficiou-me porque depois consegui, em termos emocionais, manter, lá está, a postura relativamente àquilo que era uma situação de grande emoção, de grande conflito que existiu, e a parte muito mediática naquele momento. E isso, lá está, volto outra vez atrás. A preparação que tive nestes anos todos foi decisiva para aquele momento, e beneficiou-me perante a opinião pública e mesmo dos mídias em termos nacionais. Do Passos Ferreira agora para o Santa Clara. Ficámos a saber na última semana, aliás, que esse acordo tinha sido efetivado. Um novo clube, na Primeira Liga, mas aqui uma grande mudança de rotinas, acredito eu. Até porque estamos a falar de viagens constantes de avião. Sim, mais um desafio enorme perante uma série de circunstâncias próprias da insularidade. Agora, é uma equipa que vem para a Primeira Liga, que subiu,
que têm uma ambição tremenda depois de passarem 14 anos na segunda liga a lutarem por estarem sempre muito perto de conseguirem a subida e não conseguiram. Esse trabalho todo que está por trás teve agora os seus frutos. O Santa Clara representa, no fundo, uma região autónoma, Açores, que tem um peso enorme, e nós sabemos dessa responsabilidade, sabemos que é um desafio tremendo. Agora temos que nos contextualizar novamente, ver estas situações das viagens ao continente, percebermos que os jogadores que têm família, não têm família na ilha, a necessidade de terem que vir por vezes ter com a família, existe uma série de contextos que nós temos que não desprezar, ter muito em conta, porque é importantíssimo manter sempre o jogador com os níveis emocionais estáveis para que possa depois render para a equipa. Mas isso, lá está, voltamos outra vez à mesma coisa, estar noutros contextos, ter muitas viagens, Arábia Saudita, Emirados, nós percebemos exatamente aquilo que nós passámos como naquela altura, como estrangeiros, em tínhamos de fazer viagem com família longe. Também percebemos aqui, quando o jogador não tem a família perto, sendo mais difícil o deslocamento para estar perto da família, é um fator que nós temos de ter em consideração, mas vamos estar preparados para isso, até porque as pessoas que já lá estavam vão transmitindo as experiências que têm vivido nos últimos anos e o que é necessário para manter o equilíbrio emocional dos jogadores e de toda a gente que está lá a trabalhar no Santa Clara. Encara esta experiência no Santa Clara como aquela, ou a oportunidade, melhor dizendo, ainda mais do que aquilo que aconteceu com o Paços de Ferreira? Sim, porque posso, desde o início, construir aquilo que é a minha imagem depois, dentro de campo, ao longo da época que vamos fazer. E aqui sim, não há desculpas depois para dizermos que o plantel não foi construído por mim, houve treinadores anteriores a mim, etc. Por aí fora. Não há esse tipo de desculpa e nem desse tipo de facto. Desde o início temos já uma base estrutural da equipa que subiu, sim senhora, com contrato, mas a partir daqui todos os jogadores que entrarem são indicações do treinador, com o diretor desportivo, com o presidente, toda a gente junta para construirmos uma equipa competitiva. E aí, pronto, já tem o cunho pessoal, desde das características dos jogadores, desde aquilo que nós pretendemos como modelo de jogo para a equipa do Santa Clara e aquilo que nós vamos mostrar na Primeira Liga, em cada uma, e Taça da Liga e Taça de Portugal, em cada uma das competições, já tem identificação total de João Henriques, e é isso que nós sentimos. Eu sinto que este sim é o ano zero para João Henriques na Primeira Liga, é o ano mais importante para João Henriques na Primeira Liga. Vai continuar a contar com o apoio do Luís Morgado? Luís Morgado e o Gomelo, duas pessoas que vão continuar e que são aqui da região, mais outros dois adjuntos que vão, um treinador de guarda-redes e um preparador físico, que me acompanharam de Leixões para o Paços e vão também continuar. Portanto, a equipa técnica vai se manter. São pessoas competentes, em que eu confio plenamente, e é importante nós termos esta sintonia para que depois, noutro contexto, permitirmos, muitas vezes sem precisar de falar, sem precisar, só com um olhar, as pessoas já sabem o que é preciso, e é uma vantagem grande iniciarmos um trabalho com pessoas que nós confiamos, ainda para mais o que é que cada um deles lhe dá de positivo? São áreas muito específicas. O Hugo Melo, na análise e observação, pronto, já sabe o que é que eu quero, já nem preciso dizer grande coisa, ele sabe o que é preciso para cada uma das situações de corte de vídeo e de observação de adversários, análise da própria equipa, e aí estou completamente à vontade. É uma pessoa que está completamente identificada com aquilo que é preciso. Já agora, para nos situar, o Melo também começou este percurso bem cedo. Aliás, ele é de Tomar. É exatamente. O Melo foi meu jogador na escola de futebol com 9 anos, 9, 10 anos, e hoje este trabalha comigo, já é o terceiro ano que trabalha comigo. Trabalhou em Fátima, no tempo que estive em Fátima foi quando nós começámos a trabalhar. Trabalhou no Leixões e no Paços, e agora vai para o Santa Clara connosco.
Depois o Alberto Carvalho é o chamado preparador físico, que é uma pessoa que é professor no ISMAI, na Escola Superior, no ISMAI, onde a área específica é essa mesmo, o controle de treino, o treino complementar, tudo o que é essa área, na ligação com o departamento clínico todo, é uma área muito específica, que uma pessoa tinha que ser uma pessoa com essa capacidade para desempenhar essas funções. Depois o treinador do guarda-redes, tive a felicidade de o encontrar no Leixões, uma pessoa que eu não conhecia como jogador, como guarda-redes, e criámos logo uma grande empatia, uma pessoa muito competente, e quando passámos do Leixões para o Passos, foi connosco e abdicou de muitas das coisas que estava ali no Leixões, até porque o Alberto Carvalho é da Maia, o Serrão, o treinador de guarda-redes, é de Gaia, vive em Gaia, é natural de Matosinhos, mas vive em Gaia, e é uma pessoa que já teve nos Açores 3 anos como jogador, está completamente identificado. Muitos dos jogadores que estão neste momento em Santa Clara foram colegas de equipa e mesmo treinados por ele já posteriormente. Portanto, está completamente identificado com aquilo que nós necessitamos nos Açores. E lá está, mais um trabalho muito específico. E depois Luís Morgado, um braço direito relativamente como treinador adjunto. Também nos identificamos, já há muitos anos que nos conhecemos, desde o tempo em que o Luís Morgado foi jogador no União de Tomar, e eu também o fui nessa mesma altura, sou um pouco mais velho, mas o tempo em que estivemos na formação do União de Tomar nós conhecemos daí. Depois na faculdade estivemos lá ao mesmo tempo. Depois, posteriormente, fui treinador do Morgado no Fátima, na minha experiência no Fátima como adjunto, e quando deixou de treinar passou a jogar, passou a meu adjunto no Fátima. Foi uma das pessoas que também me abriu a porta ali para entrar quando cheguei dos Emirados, e lá está. Este conhecimento que nós temos destes anos todos permite-me esta sintonia que nós temos, e depois lá está, a sua competência também ao longo dos anos, a sua formação, a sua experiência como jogador é fundamental para depois nos complementarmos em cada uma das áreas que cada um deles tem. Não são os únicos da equipa técnica, existe mais uma pessoa que também vai estar ligado a ajudar tanto o Hugo como o Alberto naquela área, para sermos mais completos, mais rigorosos em termos daquilo que é a tarefa de cada um. Agora, estou muito confiante que esta equipa técnica, com esta competência, com os jogadores que nós vamos adquirir ao longo desta período de pausa de campeonatos, vamos fazer uma equipa competitiva para estarmos ao nível das exigências da Primeira Liga, que são imensas, ainda para mais de um ano onde descem 3 equipas. Ainda tem tempo para olhar para a nossa realidade, o campeonato distrital, para as equipas do distrito que estão no campeonato de Portugal. Seguiu alguma coisa este ano? Apenas pela comunicação social. Vamos olhando um bocadinho para aquilo que vai acontecendo das equipas por onde nós passamos, treinadores que nós conhecemos, jogadores que conhecemos. Há sempre aquela curiosidade de saber os resultados e saber como as coisas estão. Apenas isso, não vi qualquer jogo, não tive a oportunidade de ver absolutamente nada, nem do nível em que esteve o Campeonato Distrital, a segunda Divisão. Não tive a oportunidade aqui nesta zona de ver absolutamente nada. Fomos acompanhando pela curiosidade, e por sermos desta zona temos sempre essa curiosidade de saber como as coisas vão decorrendo, mas o acompanhamento é só mesmo a esse nível. Mas há algum clube que faça questão mesmo de saber aquele resultado? Não, lá está, a curiosidade somos tomarenses, queremos ver a União de Tomar, o Fátima, porque o Morgado é de Fátima, estivemos em Fátima, o que é que estava a acontecer com o Fátima. Depois aqueles clubes por onde nós passámos, Torres Novas, Riachense, União de Almeirim, aqueles clubes onde tem pessoas que nós conhecemos e jogadores que nós conhecemos, o que é que aconteceu com o Mação, o Ferreira do Zeza, estes clubes nós vamos sempre tendo a curiosidade de ver, aquela preocupação de ver se o Cruxense e o Alcanense conseguiam não descer divisão. Estávamos sempre a acompanhar, porque clubes da nossa zona não gostávamos que tivessem descido divisão também. Mas isto é aquela curiosidade e aquela ligação que nós temos sempre a estes clubes. É natural, até porque desejamos sempre o melhor para eles, até porque
estamos sempre à procura que a nossa região dê aquele salto para mais qualquer coisa, que ainda falta um bocadinho. Fico surpreendido do Fátima, por exemplo, ter andado ali a lutar para não descer até a final do campeonato. Eu sinceramente, quando vi o início da época, da forma como as coisas aconteceram, eu temia que o Fátima não conseguisse andar a discutir a subida da divisão. Depois melhorou bastante, até porque a tabela classificativa assim o mostrou, mas percebi que a constituição de plantel e como as coisas estavam a ser trabalhadas no início, até porque o Morgado não estava no Leixões e estava muito perto daquilo que estava a acontecer em Fátima, ia-me transmitindo algumas coisas, íamos conversando muito sobre isso e percebia que ia ser complicado, com muita pena nossa, porque o Fátima é um clube que nos marcou, não é? E que nós pensávamos que o processo iria continuar a ser evolutivo, em que estaria sempre perto das subidas, até porque o quadro competitivo dificulta muito a subida de divisão, é muito difícil subir divisão. Provavelmente a melhor equipa não subiu, a União de Leiria mais uma vez ficou pelo caminho. Por acaso conhecia também a equipa do Vizela, a outra excelente equipa que não subiu, nem sequer conseguiu ir às meias finais. Mas lá está, e conjuntamente com o Farense, na minha opinião, eram as 3 grandes favoritas, e no entanto só uma delas é que conseguiu subir, mérito tremendo para o Mafra também, mas até porque vi o último jogo em Leiria com o Mafra, acompanhei, foi um jogo que fui ver. Mas este acompanhamento do Fátima entristece-me, porque nós tínhamos deixado um legado interessante. Nessa mesma época a equipa ainda conseguiu estar a um determinado nível, mas depois cresceu o nível competitivo em que deveria estar, muito mais próximo das zonas de subida, e não o teve. Espero que agora, com a entrada do Jorge Neves para diretor desportivo, ajude bastante o Fátima a que esteja mais perto das ligas profissionais, porque eu sou da opinião de que o Fátima merece estar na segunda liga, no mínimo. Já agora, também, para quem não se lembra, foi presidente do Sporting Clube de Tomar, que está nesta época a realizar uma temporada muito positiva. Também tem seguido este percurso? Sim, sem dúvida. O Sporting de Tomar, sim. Fui ver o Sporting de Tomar no Norte algumas vezes, por exemplo no Caixa de Dragão. Estive lá a ver o Sporting de Tomar, acompanhando sempre com muito interesse a extraordinária época que fez. Já vem-nos habituando a épocas sólidas na Primeira Liga, neste momento a fazer mais e melhor do que a época anterior, e com extrema curiosidade para ver como é que é o desfecho final, novamente na Final Four. O clube está muito bem representado pela aquela equipa de hóquei patins, pela equipa técnica. Estão a fazer uma época fantástica, que me deixa muito satisfeito, cheio de orgulho de ver o Sporting Tomar na tabela classificativa naquela posição, sabendo da diferença enorme que existe em termos orçamentais de um Sporting Tomar para aquelas equipas que estão imediatamente a seguir acima na tabela classificativa. Muito bem, já estamos mesmo então na reta final deste espaço entrevista. Algo que tenha ficado por dizer, que queira acrescentar? Não, mais uma vez agradecer este bocadinho que tivemos aqui a conversar, porque é sempre importante. Eu, quando venho a Tomar, sinto orgulho de ser tomarense, e não escondo isso de ninguém, que sou de Tomar, sou ribatejano, sou tomarense natural de Tomar, e isso, Tomar ser falado também por eu estar na Primeira Liga, enche-me de orgulho por ser um daqueles que pode transmitir isso, o conhecimento de Tomar, e que em Tomar há pessoas que têm muita competência, que só precisam da oportunidade certa. Muito bem, desejo os maiores sucessos, certamente todo o conselho de Tomar deseja. João Henriques, muito obrigado pela disponibilidade. Obrigado.